Fala galera, aqui é o professor Matheus Jucá de Matemática. A gente vai agora resolver uma questão bem interessante envolvendo probabilidade. Vejamos aqui o que nos diz a questão. A World Series é a decisão de um campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos times vencer é sempre 1/2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Então vejamos aqui, né? Você tem aqui o campeonato onde você tem até 7 partidas. Vence aquele que ganhar 4 partidas primeiro. Então vamos lá, qual é a primeira possibilidade? A primeira possibilidade é um time ganhar 4 partidas seguidas. Então a primeira possibilidade é isso aqui acontecer. Para cada partida dessa ele tem 1/2 de chance de ganhar, né? Então 1/2 da primeira, com 1/2 da segunda, 1/2 da terceira e 1/2 da quarta. Multiplicando tudo, a probabilidade de acontecer esse cenário é 1/2 elevado justamente a 4. 1/2 elevado a 4. Só que isso pode acontecer tanto com o time A, como pode acontecer também com o time B, né? Então 1/2 elevado a 4 vezes 2. E aí isso aqui vai ficar 1/8. Beleza? Então, o que eu fiz com o time A, teria também com o time B isso acontecendo. B, que tem a mesma probabilidade, 1/2 elevado à quarta. Outro cenário possível é justamente o time A ganhar a primeira e o time B ganhar apenas uma partida. Ou seja, você tem uma partida do time B e depois outras 3 do time A. Como eu quero que vença aquele que ganhou primeiro, eu vou fixar isso daqui e vou fixar isso daqui. Essas duas partes vão ser fixas. Esse aqui, você tem justamente 3 letras, que pode ser uma permutação de 3 com repetição de 2, já que tem 2 letras A repetidas. Então, permutação de 3 com repetição de 2, vezes, aí cada jogo desse tem 1/2 de chance, 1/2 elevado a 5, e pode acontecer tanto com o time A como com o time B. Então, vezes 2, né? Isso aqui eu fiz o cenário, A, B, A, mas poderia ser também B, A, B, B, B. Então, a gente tem vezes 2, porque tem 2 times. Permutação de 3 com repetição de 2, vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 1 sobre 2 à quinta, que é nada mais, nada menos do que 32, vezes 2. E aí isso aqui vai ficar 3 sobre 16. 3 sobre 16, beleza? Então, 3 sobre 16 é a probabilidade de acontecer isso. Do time que não ganhou vencer exatamente uma partida. Só que o time que não ganhou pode vencer mais partidas. Ele pode vencer 2 e pode vencer até 3. Então, ainda temos mais 2 casos. Terceiro caso, o time que não ganhou vencer 2 partidas. Aí você vai ter A, aí o B vence 2 partidas, depois 2 partidas do A e a última partida do A. Novamente, fixo essas 2 coisas. E aí a gente tem isso daqui, ó. Permutação de 4 com repetição de 2 e de 2. Beleza? Permutação de 4 com repetição de 2 e de 2, porque o primeiro e o último tem que ser o vencedor, mas no meio você pode ordenar de várias maneiras. Vezes, aí aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, então 1/2 elevado a 6, vezes 2 de novo, que nem foi nos anteriores, porque pode ser o time A ou o time B. Aí permutação de 4 com repetição de 2 e de 2, 4 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 1 sobre 2 à sexta, que é 1 sobre 64, vezes justamente 2. Aí isso aqui vai ficar justamente 6, 6 vezes 2, 12, eu posso botar que isso aqui é 12 sobre 64, ou posso ainda simplificar, mas vou deixar desse jeito. Vamos deixar 12 sobre 64 por enquanto, porque a gente depois vai ter que somar essas várias frações. E aí, por fim, a quarta e última possibilidade, o time B ganhando 3 jogos. B, 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 A, A. Fixa o primeiro e fixa o segundo. Aí aqui nós temos o quê? Nós temos uma permutação agora de 5 objetos com repetição de 2 e de 3. Isso aqui vezes 1/2 elevado a 7, porque agora foram 7 jogos, foi a situação máxima,
vezes 2, porque pode ser o time A ou o time B. Permutação de 5 com repetição de 2 e de 3, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, vezes 1 sobre 2 elevado a 7, que é 1 sobre 128, vezes 2, que pode ser o time A ou o time B. Tudo bem? Então, o que é que a gente tem aqui? Essa conta aqui vai dar nada mais, nada menos do que 10 sobre 64. 10 sobre 64. Então, nós temos essas probabilidades. 1/8 no primeiro caso, 3 sobre 16 no segundo caso, 12 sobre 64 no terceiro caso e 10 sobre 64 justamente aí no último caso. Eu deixei esses denominadores 64 porque é como está nas alternativas. Então, o que é que nós temos? 1/8 mais 3 sobre 16 mais 12 sobre 64 mais, finalmente, 10 sobre 64. Tirando o MMC aqui, que é 64, nós vamos ter 8 mais justamente 12 mais 12 mais 10. 8 mais 12 mais 12 mais 10 vai dar 42 sobre 64. 42 sobre 64. 42 sobre 64 é o que nós encontramos na alternativa C.